Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma aula nossa ao vivo aqui, né, da mentoria da Fabridata, né, nosso curso, mais mentoria voltada para o mercado de dados, voltada aí para quem está, né, atuando aí, né, buscando ou uma transição de carreira ou uma especialização em dados. A gente está numa sequência de aula de Excel, né? Nós tivemos a primeira aula de funções, uma segunda aula de tabela dinâmica, e a terceira aula hoje, a programação era a criação do dashboard, né? Do dashboard ali com o Excel. O que eu vou fazer aqui? A gente vai utilizar a tabela dinâmica que foi criada na aula anterior. Tá? A gente vai utilizar a tabela dinâmica que foi criada na aula anterior, para não ter que repetir o processo ali de criar uma tabela dinâmica. Então, essa aqui é a ideia, né? De utilizar ali o material que foi feito na aula anterior. Esse material, né, onde você, se você está pegando essa aula aqui agora e não viu a aula anterior, onde você vai poder baixar o material? Vai ser aqui, ó, fabridata.com.br/Excel, né? Lá dentro da aula da mentoria, no capítulo, né, de aulas ao vivo, você tem aqui também esse botãozinho aqui, ó, baixar material do Excel presencial. Você vai ter acesso a esse material também ali, correto? Então, eu já tinha baixado ele anteriormente, né? Eu já tinha baixado ele anteriormente. Ele vem num arquivo compactado. Vou só localizar ele aqui, porque eu baixei um monte de coisa. Ele está aqui, ó. Download do Excel presencial, download do Excel presencial, dashboards. O material que vocês vão baixar, ele tem disponível lá, né? Tanto um projeto de vendas, que é o que a gente vai fazer aqui, tanto também o de gestão de projetos. Então, você tem dois materiais prontos lá. A gente utilizou aqui esse treinar. Eu abri aqui errado. Não é porque eu abri errado, não, pessoal. Porque no meu computador eu tenho aqui tanto o Microsoft Excel, tanto o LibreOffice. O LibreOffice é aquele Excel gratuito, né? Aquele pacote Office gratuito. Então, na última aula, nós trabalhamos com esse material aqui, né? Foi esse material que nós finalizamos eles, iniciamos nele, criamos uma tabela dinâmica, e eu salvei e deixei aqui com o material pronto, né? No caso, você vai começar, você vai utilizar aqui o material pronto. A ideia é criar este dashboard aqui, ó. Esse aqui é o dashboard que a gente vai estar criando todo feito no Excel. Tá? Alguém que está aqui na sala, né? A gente deixa sempre no começo da mentoria ali para tirar alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, ou deste tema, ou de um outro tema que tá acessando, né? Quem está presente aí, eu libero o microfone no começo aqui agora e também no final. Tá? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Se não temos dúvidas, a gente vai partir para a criação desse dashboard. Fabrício, o que é melhor? Fazer um dashboard no Excel ou fazer um dashboard ali no Power BI? Gente, o que acontece? Com total certeza, fazer um dashboard no Power BI é o indicado. O dashboard no Power BI, ele é feito para você poder criar dashboard. Ele é feito para isso, né? Ele é feito para criar dashboard, criar análise de dados. O Excel também faz, o Excel tenta acompanhar alguma coisa no Power BI. Aonde que o Excel peca? Ele peca na questão de segurança. Quando se refere à segurança, eu não tenho literalmente segurança nenhuma de um dashboard feito no Excel. Qualquer pessoa, porque veja bem, quando você faz um dashboard, quando você analisa dados, você faz o quê? Você analisa dados, né? Você analisa dados, muitas das vezes sigilosos, dados ali que são, né, que ninguém pode ver, que não pode sair de fora da empresa.
dados secretos, né? A gente chama de informação sensível. Já que quando eu faço no Excel, dificilmente eu tenho proteção. Qualquer pessoa pode estar acessando lá esse material. Eu vou apagar essa aqui, essa aba dashboard, e vou começar a fazer do zero aqui, ó. Vou vindo mais, vou vir aqui e vou renomear, né? Vou criar uma nova aba e vou chamá-la de dashboard. Vou chamá-la de dashboard e vou primeiro desenhar aqui qual que é a área que vai ficar esse dashboard, tá? Normalmente eu vou selecionar até a coluna U, o que está acontecendo aqui? Coloque até a coluna U, tá? Aqui, ó, e vou até ali a 33. 33? É, vou até a 36. E vou colocar um cinza bem clarinho. Eu estou definindo que vai ser essa área aqui, que vai ser a área que vai ficar ali, né, o meu trabalho, correto? Perfeito? Vou vir aqui na coluna ABCD, tá, e vou definir que vai ser ali a área onde vai estar os botões. A área onde vai estar os botões, tá? Eu vou colocar aqui nesse cinza mais clarinho aqui, opa. Como quando eu marquei o topo aqui também, esse cinza mais clarinho aqui. Então vai ficar aqui, a BCD até aqui embaixo. Essa vai ser a área que vai ficar desenhado ali, né? Todo o dashboard. Aqui eu vou colocar os gráficos, aqui eu vou colocar essa área de botões. Eu vou fazer o seguinte, quer ver o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais uma versão aqui do pronto, para a gente ficar com duas, só para a gente fazer um comparativo, tá? A gente fazer um comparativo e ter uma visão do que a gente vai estar buscando. Eu vou baixar novamente aqui, ó, para vocês acompanharem o download. Vou baixar aqui de novo. Hum, hum. Vou extrair novamente aqui, vou pegar e vou colocar no disco C, eu gosto de fazer assim. Ele está aqui reclamando por causa do. Já tem um aberto, né? Traço 2. Ele não pode abrir dois arquivos com o mesmo nome. Então, a gente vou habilitar a edição, só para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer. Então, bem? Então, vou começar aqui, ó, desenhando esse topo. Pessoal, é muito manual. É muito manual mesmo a criação. Então, aquele topo ali, ó, é um texto. Eu vou vir aqui em inserir, eu vou colocar aqui caixa de texto. Olha aqui, vou desenhar aqui a área que vai ficar esse texto e vou colocar o nome dele lá, performance em vendas, né? Vou digitar ele aqui, ó, performance em vendas. Performance, vou centralizar. Ah, vou colocar ele aqui do tamanho, vamos ver aqui, 18, 16, tá vendo? Ó? 16, eu vou tirar esse fundo. Então, tudo aqui é manual. Vou aqui no fundo, eu vou vir aqui
em forma e formato, preenchimento da forma, vou colocar sem preenchimento, ele ficou só a linha de contorno. Vou vir aqui agora, forma e formato, contorno da forma sem contorno. Vou agora inserir um retângulo, pessoal. Que esse quadradinho aqui, ó, ele vai ser um retângulo. Olha aqui, ó. Vou fazer parte por parte. Isso aqui, ó, nós fizemos agora o texto ali. Agora eu vou fazer esses dois símbolos aqui, ó. São dois retângulos, tá vendo, ó? Inserir. Eu tenho aqui, ó, formas, né, onde eu consigo selecionar vários itens ali, ó. Tá? Inserir formas, olha aqui, ó, retângulo. Vou brincar e desenhar um retângulo aqui. Vou desenhar outro retângulo abaixo e vamos colocar o texto dele. Tá? O texto dele seria o quê? O texto dele aqui é total de vendas. E aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar o quê? Eu vou chamar o texto total de vendas que está aqui em apoio. Ele está aqui, ó. Nós fazendo na última aula esse valor aqui. Eu coloquei ele aqui, ó. Total de vendas. Como é que eu vou chamar esse valor para outra aba? Vai ser assim, ó. Eu vou vir aqui no inserir caixa de texto. Vou desenhar a caixa de texto aqui, vou clicar na barra de fórmula, colocar um igual, vou vir aqui em apoio, colocar aqui nesse onde está o valor, ele vai chamar para lá. Eu vou fazer uma referência ao outro. Caso tenha alguma alteração, ele vai alterar automaticamente aqui. Eu venho aqui agora, forma e formato, vou tirar o preenchimento da forma, sem preenchimento. Vou tirar o contorno da forma, sem contorno. Perfeito? Vou chamar agora o símbolo de milhões, igual, apoio, a palavrinha milhões. Vou colocar ela aqui também. Opa, ela veio do lugar errado. Eu tenho que vir com inserir. Inserir. Eu vou vir aqui agora em, né, caixa de texto. Vou colocar aqui embaixo, vou colocar igual, apoio, milhões. Vou colocar aqui um tanto um pouquinho maior. Beleza. Então, já coloquei aqui, né? Depois eu vou melhorar um pouquinho esse layout aqui, tá vendo? Olha? Ele vai ter que ficar nesse formato aqui, ó. Esse aqui é um símbolo, um ícone, que ele também está no material. Vou vir cá e inserir aqui imagem, né? Colocar sobre a célula este dispositivo. Nesse, você vai ter aqui dentro também um ícone. Downloads, onde está o material que a gente baixou? Ele está aqui, ó. Excel presencial, Excel presencial. Olha aqui, ó. Ícones. Tá vendo? Tem aqueles ícones ali, ó. Aquele ícone lá é um reloginho, né? Vou tentar achar o símbolozinho dele aqui, ó. Aí ele aqui, ó. É o Speed. Ele vem grandão. Eu venho aqui, diminuo o tamanho dele.
Coloco aqui e vou encaixar ele aqui no cantinho, tá? Colocar ele aqui assim, vou vir aqui, colocar ele aqui. Perfeito, né? Tá mais ou menos aqui regularzinho. Eu posso melhorar ele aqui depois colocando no fundo. A gente vai mexer aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele ficando bonitinho. Forma e formato. Aqui a gente coloca uma sombra. Ele começa a ficar mais estiloso, tá vendo? Ó? Colocando uma sombrazinha em forma e formato. Ele começa a ficar mais estiloso ali, ó. Preenchimento efeito da forma, sombra. Começa a ficar mais estiloso. Agora eu vou para os gráficos. Gente, o gráfico, ele é totalmente relacionado com a tabela dinâmica. Ele é todo relacionado com a tabela dinâmica. Olhem para vocês verem. Qual que vai ser o primeiro gráfico aqui? Se eu vier aqui em apoio, eu já desenhei o que eu preciso fazer. Né? Então, olha aqui, ó. O total de vendas eu fiz, que é um cartão. Total de vendas por ano. Eu preciso fazer um gráfico que vai analisar o total de vendas por ano. Eu vou usar o quê? Um gráfico de barras. Olha aqui, ó. Eu já defini isso aqui. Estava feito na aula anterior. É um gráfico de barras. Então eu clico em qualquer área da tabela dinâmica, em qualquer área dela. Tem que ser dentro dela. E venho aqui, inserir. Eu gosto de usar esse aqui, ó, o gráfico recomendado. Ele vai escolher certinho qual que é o gráfico que vai dar certo para aquele layout, né? Para aquela tabela dinâmica. Olha aqui, ó, eu tenho vários pizza, barras, tá vendo? No caso aqui vai ser o quê? Vai ser esse aqui, ó, ser o de colunas mesmo. Tá vendo? Esse tipo de gráfico. Eu dou um OK, ele vem para cá. Só que eu não quero ele aqui, eu quero ele naquela área. Ctrl X para recortar. Eu venho aqui no dashboard, Ctrl V e colo ele. Olha aqui, ó, já veio direitinho o gráfico de vendas, de total de vendas por ano. Eu vou agora formatar ele. A primeira coisa é o tamanho. Eu vou definir que ele vai ser 9 por 6, 9 centímetros de largura por 6 de altura. Eu venho aqui em formatar, olha, formatar, largura, eu coloco 9 centímetros, altura, eu coloco 6 centímetros. Aqui no cantinho, eu consigo colocar largura e altura. Perfeito? Eu não quero esses botões de campo, botão direito sobre ele aqui, ó, tá? Vou brincar com o botão direito sobre ele e ocultar todos os botões de campo. Se ele não aparecer com o botão direito aqui, ó, o meu não está aparecendo. Eu só vou vir aqui em formatar que vai aparecer aqui a área dele, ó. Design, procurar aqui, ó, análise do gráfico, botões de campo, ocultar tudo. Em algumas versões vai com o botão direito, outras versões ali em cima, ocultar tudo. Esse total vai ser o quê? Não é total, é o título do gráfico, não é a palavrinha total. Só que eu não quero digitar, eu quero fazer referência aonde ele está. Aonde que ele está? Aí ele aqui, ó, total de vendas por ano. Eu quero puxar esse texto aqui, tá? Para não errar. Como que eu faço? Eu clico no texto, clico na barra, coloco igual, vou lá em apoio, clico onde está o texto e dou enter. Ele puxou lá, olha. Eu vou colocar ele mais no cantinho aqui, vou colocar ele, vou vir cá em formatar, né? Dados aqui e formatar ele eu quero ele com fundo amarelo e uma sombra. Vou colocar uma sombra nele. Colocar uma sombra nele e o texto vai ser preto. Total de vendas por ano. Total de vendas por ano. Vou vir nesse total aqui, vou apagar ele. Não está aparecendo os valores em cima das barras. Isso é um rótulo de dados. Eu venho em mais e habilito aqui rótulo de dados.
Aqui está aparecendo, eu não quero essas linhas de grade. Cliquei aqui, desmarco linha de grade. Desmarquei linha de grade. Venho aqui em cima agora, não apareceu o sinal de cifrão, não apareceu o sinal ali, né, de moeda. Como que eu faço isso? Botão direito, formatar rótulo de dados. Venho aqui, ó, onde está número, e coloco ele como moeda. Tá vendo como é que eu coloco ele como moeda? Ele já apareceu aqui como moeda. Então, o que acontece? Veja bem, tá difícil. O número está muito grande. Não está cabendo na tela. Eu vou tentar ali mudar a casa decimal, colocar como milhões, que é o mais adequado aqui. Eu vou clicar sobre ele aqui, sobre essa área aqui, onde estão os valores, botão direito, formatar eixo. Onde está aqui em exibir unidades, eu coloco milhões. Olha aqui, ó, milhões. Começou a ficar bonito. Vou vir aqui em cima e vou colocar um fundozinho, como se fosse uma caixinha para esse valor. Aonde que é isso? Você vai vir aqui em formatar, alterar forma e vou escolher aqui uma fórmulazinha. Eu gosto daquela caixinha de desenho, como se fosse aquelas caixinhas de desenho animado, sabe? Coloco aqui, ó, uma caixinha de desenho animado. Vou colocar ele amarelo. Vou colocar ele com uma sombra. Excel é foda. Ele já perdeu ali o símbolo da moeda, né? Quando eu coloquei a caixinha, ele perdeu o símbolo da moeda. É só vincar de novo, clicar nele aqui, ó, nos valores, né? Clicar de forma que vem em todos. E vem aqui e colocar o número moeda. Aí, ó. Então, eu estou vendo que em 2016 vendeu 3 milhões, em 2017 vendeu 3,11 milhões, em 2018 vendeu 2,93 milhões. Gente, o que acontece? Se você não tem Power BI na empresa, tudo bem, você faz ali, né? Você faz ali no Excel. Mas o que eu fiz no Excel aqui, que eu fiz os 10 passos, no Power BI era um passo só. Então, por isso que eu não gosto muito do dashboard. No Excel. Fizemos um. Vamos para o segundo, olha aqui, ó. O objetivo todo é esse aqui, ó. Então, imagina a trabalheira que vai dar. Fazer 6, né, 9 gráficos fazendo esse passo a passo. Se ele cumprir o Power BI, é só colocar e arrastar e montar. Então vamos lá. Vamos para o segundo. O segundo é o quê? Total de vendas por ano e filial. Então você vai clicar em qualquer parte da tabela dinâmica, em qualquer parte dela, inserir, não é isso? Inserir, gráfico recomendado. Ele já vai sugerir o gráfico adequado. Ok. O gráfico vem para cá. Ctrl X para recortar, né? Cola ele, Ctrl V. A primeira coisa, ajustar o tamanho, formatar. Ele é 9 de largura por 6 de altura. Pessoal, o tamanho aqui é a separação que eu quis para caber, né, 3 gráficos, 9 por, né, para caber 3 gráficos, 9 por 6. Vai ser de acordo com a sua área lá, tá? Mas para caber numa página, tem que ir até a letra U. Aí cabe numa página, só lembrar isso aí. Ah, vou dar um zoom aqui. Vamos lá em analisar gráfico, ocultar todos os botões de campo, tá ok? Agora não vem o título, eu venho no mais e habilito o título do gráfico, clico no título do gráfico, clico na barra de fórmula, coloco igual para chamar o título vindo de outra página, venho aqui em apoio, vendas por ano e filial, ele vem para cá, vou colocar ele com fundo amarelo, a letra preta, e vou colocar aqui o que? No formatar uma sombra. Aí eu acho bacana o recurso de sombra. Vou jogar ele mais para o canto, mais para o cantinho. Vou tirar a linha de grade e vou marcar o rótulo de dados. Ficou bacana com o rótulo de dados, mas vai ter que ser. Vou colocar aqui o rótulo de dados. Vou pegar aqui
essa legenda e vou jogar para cima. Não tem como mudar automático, tem que ser na mão mesmo a legenda. Tá? Eu coloquei a legenda para cima para me ganhar espaço ali embaixo, tá vendo? Vou pegar esses caras aqui e vou arrastar aqui para me ganhar mais espaço. Vou vir aqui tem que clicar nesses valores e vou passar para milhões. Formatar eixo. Olha aqui, ó, exibição de unidade. Vou colocar em milhões. E aí ele vai ficar mais visível. Aqui vai ter que tirar o rótulo de dados, não vai ter jeito. Então, aqui eu consigo ver, né, vendas por ano e filial. Tá? Então, a empresa alfa é o azul claro, a empresa beta é o azul escuro, a empresa delta, né, é esse dourado, né, e a gama é esse marrom. Então, eu comecei a montar ali, né, o dashboard. Vamos agora para o terceiro gráfico. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar assim, ó. Aqui eu vou desmarcar, que eu já tinha feito anteriormente, e vou selecionar, marcar qual que eu fiz. Eu já fiz o total, eu já fiz o total de vendas por ano e filial. Agora vem aqui, ó, participação por empresa. O que foi que cada empresa vendeu? Participação por empresa. É o gráfico de rosca, tá? Eu vou procurar essa tabela dinâmica aqui, clicar sobre ela, inserir, gráfico recomendado e vou procurar o rosca. Aonde que ele fica? Dentro da pizza. Aqui, ó. Dentro do pizza, eu tenho a opção de rosca. Aí fica a seu critério, fazer a pizza ou fazer a rosca. A rosca, ela tem o furo no meio. Eu acho mais sofisticado esse gráfico de rosca, fica mais futurista, correto? Não pode ter uma pizza muito fatiada. Aqui são 4 fatias, tá? Se você faz com muitas fatias, aí tem que usar outro gráfico. Tá? A gente vê isso mais na prática com o Power BI. Vou vir aqui agora, vou colocar ela no cantinho, vou formatar. A largura é 9 centímetros, a altura 6. Tá? Vem aqui em análise do gráfico. Gente, eu estou todo momento ocultando os botões de campo. Não está errado, não. Não está errado o botão de campo. É porque eu não quero. É somente isso. Esse aqui é os botões de campo. Aqui para você poder selecionar, eu quero saber só de uma filial específica. Você pode utilizar o botão de campo, ele não está errado. É porque eu não quero, porque não tem espaço. Não tem espaço físico no botão de campo. Vou vir aqui agora, vou ocultar tudo, vou pegar o total, clicar na barra, está no igual, para chamar, porque eu não quero digitar o título da mão. Eu venho em apoio, participação por empresa e dou Enter. Fundo amarelo, letra preta. Vou colocar ele mais aqui para o canto. Eu venho aqui em formatar, né? Formatar e vou só pegar uma sombra nele. Tá? Efeitos da forma, né? Sombra. Correto? Não estou vendo os valores aqui na rosca. É um rótulo de dados. Vendo mais e vou marcar aqui rótulo de dados. Agora está aparecendo, tá vendo? Agora está aparecendo aqui os valores. Só que, olha aqui, eu não estou conseguindo enxergar isso aqui direito. É bom colocar um fundo. Como é que eu coloco um fundo? Eu clico sobre ele, eu venho aqui em formatar, alterar a forma. Eu vou pôr um quadradinho mesmo. Estão vendo? Ó? Agora já ficou mais visível. Eu venho aqui em número, coloco ele como moeda. Ah, tá muito grande, Fabrício. Tá muito grande. Você consegue alterar a quantidade de casa decimal aqui nele? Ah, vou tentar. Vou ver aqui, ó. Ele, na verdade, ele é participação por empresa. Ele não é um valor, é a porcentagem. Então, aqui, ó, onde está valor, eu marco porcentagem e desmarco o valor. É isso aqui, ó. Então, eu que errei, não tem moeda aqui não, né?
Aqui vai ser o quê? Vai ser porcentagem. Então, aqui eu vejo a porcentagem de cada empresa no total vendido. Perfeito? Salvei, então terminei a primeira linha de gráfico. Vamos lá aqui agora em apoio e vou marcar. Só conferir, né? Vou marcar, colocar um OK aqui. Total de lucro por ano. Total de lucro por ano. Ele é um gráfico de linhas. Vamos procurar essa dinâmica. Então, viram a sequência? A sequência é essa. Você pega ali, faz a tabela dinâmica, correto? A partir da tabela dinâmica que eu vou fazer o gráfico. Então, para você ali fazer dashboard com Excel, tem que dominar a tabela dinâmica. A primeira coisa que você faz é a dinâmica. Total de lucro por ano. Inserir gráficos, né? Eu pegar o gráfico recomendado. Eu posso marcar o recomendado, ou posso escolher aqui também, ó. Eu posso escolher aqui também. Eu prefiro marcar o gráfico recomendado. Gráfico de linhas. Cadê? Aqui. Ok. Ele vem para cá. Ctrl X para recortar. Eu venho aqui em dashboard, vou colar ele. Vou ficar aqui, ó. Vou ajustar o tamanho. Ele é o quê? 9 por 6. 9 por 6. Eu venho aqui em formatar. Né? Na verdade, é análise, né? Botões de campo. Oculto tudo. Vou aqui no OK e vou chamar ali o título. O título que está aqui em apoio. Aqui, ó. Total de lucro por ano. E a gente está vendo, a gente vai entender que legal vai ficar aqui, ó. Vou apagar esse total aqui, pegar isso aqui. A gente vai ver que essa empresa, por algum momento, deu prejuízo. Por algum momento, ela deu prejuízo. Tá? Filho da forma. Vamos ver quanto que foi que ela deu prejuízo? Vou tirar a linha de grade. Estão vendo aqui, ó? Essa linha aqui é a linha do zero. Então, a gente está vendo aqui, ó, que nessa região aqui, ó, esse aqui é o lucro, total de lucro por ano, olha aqui, ó. Ela ficou dando prejuízo nesse período. Gente, analisar dados é isso, né? Você identificar uma operação que deu lucro, identificar uma operação que deu prejuízo, identificar quando que deu lucro, quando que deu prejuízo. É lógico que essa análise é muito ampla, né? Mas aqui eu estou analisando dados, consigo ver claramente aqui quando foi que essa empresa deu prejuízo, entende? Se você vai na tabela, você não consegue saber quando que ela deu prejuízo, correto? Vou vir aqui agora, botão direito, formatar eixo, né? Vou colocar ele como moeda, certo? Como moeda. Vou habilitar aqui o rótulo de dados, tá? Vamos tentar ver aqui, unidade de exibição, vou colocar em milhões, em milhões. Olha aqui, ó, eu quero, ó, tem duas coisas aqui, ele tá, esse rótulo de dados vai ficar bacana aqui não. Vai ficar em 17. Olha aqui, não é assim, não é reto, é uma linha curva. Eu vou em cima da linha, botão direito, formatar série de dados, vem aqui, né? Nessa formataçãozinha aqui do canto, e vou procurar ali linha suavizada. Vai ficar aqui, ó. Linha suavizada. Ele faz uma curva, tá vendo? Ele faz uma linha. Eu venho aqui em marcador, opções de marcador. Vou colocar o interno, que vai ser uma bolinha. Aí, ó. Total de lucro por ano. Então, fizemos mais um gráfico ali. Perfeito? Qual que é o próximo? Total de lucro por ano e empresa. Ele vai ser um gráfico de barras. Então, eu vou clicar sobre ele.
É em qualquer parte da dinâmica, tá, pessoal? Qualquer parte da dinâmica. Inserir, tá? Gráfico recomendado. Olha, um gráfico de colunas. Eu vou recortar ele com o Ctrl X. Eu vou colar ele aqui. Vou ajustar o tamanho. Ele é 9 por 6. Venho aqui em análise. Vou ocultar todos os botões de campo. Vamos lá, mexendo agora. Ó. Vou tirar a linha de grade, que é aqui no maisinho. Linha de grade. Perfeito? Vou vir aqui agora e colocar o título do gráfico. Vou clicar no título, clicar na. Gente, tem que clicar na barra de fórmula, tá? Se colocar o igual aqui, dá errado, tá? Tem que ser aqui na barra de fórmula. Igual, vou lá em apoio, total de lucro por ano em empresa, para não ter que digitar. Tem que ter alguma coisa errada aqui. Título do gráfico. Fundo amarelo, letra preta. Perfeito. Vou jogar essa legenda aqui para cima. Me ganhar espaço. Vamos, vamos. Isso. Opa, não. Vou clicar aqui. Vou jogar para o lado. Vou clicar aqui. Vou transformar em moeda. Formatar eixo. Colocar ele como moeda. Milhões. E aqui em número eu coloco lá a categoria moeda. Fabrício, está meio estranho. Milhões ficou bom, não, ser milhares. Está meio estranho, Fabrício. Esse gráfico não tem nada de estranho, pessoal. Não tem nada de estranho. É que quando fica negativo, é ao contrário mesmo. Né? Aqui, nós não vimos lá no ano anterior, que em 2017 não deu prejuízo? Então, ó, quando é positivo, ele fica acima da linha. Quando é negativo, ele fica abaixo da linha. É isso mesmo. Faz parte do layout ali. Ok? Vamos agora de novo aqui em apoio. Qual que é vou colocar o OK aqui, né? Ok. Ok também. Venda versus custos. Olha aqui, ó. É o combinado. O que é o combinado? Combinado é um gráfico que tem duas análises, né? Uma barra e uma linha. Pode ter mais coisa, né? Uma barra para analisar o lucro, uma linha para analisar o custo. Isso que é o combinado. Bom, é o combinado. Então vamos lá. Vamos ver aqui o combinado. Tem que clicar no gráfico. Tá aqui, ó. Venda versus custos. Eu vou vir aqui inserir gráfico recomendado. Tá lá no finalzinho, ó. Combinação. Combinação é esse aqui mesmo, ó. Ok? Ctrl X para recortar. Ctrl V para colar. Vou colar ele aqui. Vou ajustar o tamanho, formatar. Ele é 9 por 6. 9 por 6. Análise do gráfico. Ocultar tudo. Vou no mais. Tirar essa linha de grade. Vou colocar o título do gráfico. Vou clicar na barra, colocar igual. Venho aqui em apoio. Vendas versus custos. Chamo ele. Fundo amarelo, letra preta. Vou colocar aqui a sombra, né? Aqui, formatar. Sombra. Tá? Vou vir aqui, transformar isso aqui. Vou apagar esse negocinho aqui. Clicar sobre a linha, para ela ficar uma linha curva. É a linha suavizada, pelo cantinho aqui, ó. Linha suavizada. Então, eu tô vendo, o que acontece aqui? A barra é vendas e a linha é o custo. Eu estou analisando ali se, quando eu vendo mais, como que fica a minha relação de custo. Quando eu vendo mais,
né? Porque pode acontecer numa organização da empresa vender mais e o lucro não aumentar, o custo aumentar muito. Entenda? Vende muito, porque imagina o seguinte: para vender mais, tem que alugar um galpão novo, para vender mais, tem que colocar mais funcionário. Então, é isso que seria uma análise aqui. Aí eu estou vendendo mais, está mais lucrativa a operação? Entendeu? Analisar dados é isso, gente. Tentar chegar nesses a nuance. Não vou pôr óculos de dados, não. Fica horrível. Vou vir aqui em marcador, vou pôr um, um marcador aqui, ó. Marcador, opções de marcador interno, e vou colocar ele de bolinha. Vou aumentar um pouquinho. Aí, vou pôr aqui com moeda, né? Formatar, opa, fiquei errado. Formatar eixo. Onde está número, eu coloco ele como moeda. Aí, ó. Eu vou conseguir ganhar mais espaço aqui. Tá vendo? Para ficar mais bonitinho. Opa, tá começando a ficar bacana. Vamos lá. Então, volto aqui em apoio. Ok. Fiz o combinado. Falta aqui o resultado por canal de vendas. É o gráfico de rosca. Mais um gráfico de rosca. Resultado por canal de vendas. Ele está aqui, ó. Inserir. Gráfico recomendado. Rosca. Que é o. Tá dentro da pizza. Rosca. Ok? Ctrl X para recortar. Volta lá em dashboard. Cola ele. Opa, aqui eu fiz um erro aqui, pessoal. Para voltar. Ele estava selecionado. Tem que voltar ali. Inserir. Eu substituí o gráfico. Tava ok, né? Pizza. Rosca. Ok. Ctrl X para recortar. Dashboard. Ctrl V. Ele está aqui. Formatar. 9 por 6. Vem aqui e vou desmarcar aqui ocultar o botão de gráfico. Cliquei aqui, cliquei na barra, cliquei igual. Vem aqui em apoio. Resultado por canal de vendas. Fundo amarelo, letra preta. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vou vir aqui e habilitar um rótulo de dados. Vou colocar esse rótulo de dados aqui, né? Vamos formatar esse rótulo de dados aqui, clicar sobre ele e transformar ele em moeda. Tá? Tem que colocar um fundinho ali, né, pessoal? Senão não dá para ver nada. Vem aqui em formatar, olha. Formatar, alterar a fonte. Fonte em branco mesmo. Volta para a moeda. Tá vendo? Vou tirar aqui as casas decimal, vou colocar zero, casa decimal. O melhorzinho. Resultado para o canal de vendas. Quase acabando. Vou salvar aqui, né? E vamos agora para o mais um. Ok. Top 5 itens mais vendidos. Top 5 itens mais vendidos, né? Vai ser um gráfico de barras. Vai ser esse aqui, ó. Inserir gráfico recomendado. Barras, ele quer na horizontal, tá, gente? Vai ser esse aqui, ó. Tá? Dá o OK. Ctrl X para recortar. Dashboard. Ctrl V. Formatar. 9 por 6. Olha aqui, ó. Aqui tem uma pegadinha aqui, ó, né? Vou fazer primeiro aqui. Formatar. Análise do gráfico. Ocultar tudo, ocultar tudo. Ok?
igual. Vou tirar esse total aqui. O que está acontecendo aí fora, gente? Rótulo de dados. Vou vir cá e colocar ele aqui. Eu vou colocar, como colocar ele como moeda, tá? Moeda. Vou colocar uma setinha nele para ele ficar visível. Vai ser um fundo para ele, né? Aqui ele formatar, alterar a forma. Vou colocar esse aqui, ó. Tchum. Esse aqui, ó. Vou colocar ele com um fundo amarelo e a letra preta. E volta. Ele perde a formatação quando você muda, né? Então volta para a moeda aqui, ó. Ok? Ele pede para moeda. Aí eu vou vir aqui agora, eu vou tipo esticar ele, tá vendo? Ó? Vou esticar eles aqui, ó, para eles ficarem mais visíveis. Vou classificar primeiro aqui. Eu venho aqui com o botão direito, classificar de Z para A, para ele ficar na ordem decrescente. Opa, só que não é isso aqui não. Classificar, mais opções de classificação. E veja bem, nesse classificar que eu estou usando aqui, de A para Z ou Z para A, é, no caso, fazer uma classificação alfabética pelo nome do produto. E não é pelo nome do produto, é pela quantidade de venda, pelo faturamento. Eu venho aqui mais opções de classificação, onde está item, vai ser receita, decrescente pelo item. Agora deu certinho. Na verdade, é crescente, né? Errei de novo aqui, ó. Aqui, ó. Mais opções de classificação é o crescente pela receita. Agora ficou certinho, do maior para o menor. Agora eu vou fazer o quê? O último. O último gráfico. Falta só mais uma. O último gráfico. Que é o top 5 itens de margem de lucro. E também é gráfico de barras. Então vai estar aqui, inserir. Inserir, né? Gráfico recomendado, é o gráfico de barras, ok. Ctrl X para recortar, vem aqui em dashboard, Ctrl V, opa, não pode ficar selecionado, né? Ctrl V para colar, ajusto o tamanho dele, 9 por 6. 9 por 6, formatar, vão tirar aqui, né, os botões de campo, ocultar tudo, tá quase acabando, gente. Igual, apoio, clico lá no título, chamo, amarelo, preto, coloco ele aqui no cantinho, vou apagar esse total, vou tirar aqui a linha de grade, vou colocar o rótulo de dados, certo? Só que o que acontece aqui, ó? Será que eu peguei o gráfico certo? Vamos voltar aqui? Não. Veja bem. O gráfico que eu peguei está certo. A tabela dinâmica está errada. Porque, veja bem, o top circuito de margem de lucro. E aqui está a soma de lucro. Vou vir com o botão direito aqui e mostra a lista de campos. Onde está aqui soma do lucro, aqui teria que ser a margem. O negócio aqui que não foi criado a margem aqui, ó. Não foi criada a margem. Eu vou ter que criar essa margem. Vou vir aqui na tabela, análise da tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos. Não é isso? Para você criar um campo calculado. Campos, itens e conjuntos. Vou procurar ele aqui, ó. Achei. Campo calculado. Vou chamar de margem. Gente, como que é matematicamente uma margem? Como é que é uma margem matematicamente? É o lucro
dividido pelo total vendido. É o lucro dividido pelo faturamento. Lucro pelo valor. Isso que é uma margem. Tá vendo? Agora a margem vem para cá. Ó. Eu vou tirar a soma de lucro aqui, ó. Ficou aqui a margem, vou colocar ela em porcentagem. Vou colocar ela lá em porcentagem, margem em porcentagem. Só que tem que ficar ordenado. Lembram disso? Tem que ficar ordenado do maior para o menor. Eu vou vir aqui, ó. Ela já está ordenada, não está não? 3. Já está ordenado. Não, já está ordenado pelo nome. Só conferir. Mais opções de classificação. Decrescente pela margem. Pronto. Vou vir selecionar tudo de novo. Página inicial, colocar em porcentagem. Porcentagem, cadê você? Tá aqui, achei. Só que é só os 5 primeiros, top 5. Eu venho nessa setinha, filtro de valores, né? 10 primeiros e coloco 5. E volta ele para a porcentagem. Perdeu de novo a porcentagem. Então tá aí. Agora eu vou fazer o gráfico. Inserir, né? Inserir, gráfico recomendado, gráfico de barras, ok. Ctrl X para recortar, dashboard, Ctrl V. É o último, estão vendo? É o último. Ó. Aí depois falta só esse cantinho aqui, né? Tem que fazer os segmentadores também. Eu vou vir aqui, formatar, né? Vou vir cá e ocultar os botões de campo, colocar ele lá no tamanho 9 por 6, 9 por 6. Vou vir aqui, colocar, chamar o título que está lá em apoio. Nada fácil aqui, né? E acho que é. Não é que é difícil, né, pessoal? É muitos passos, né? Quando você for fazer, você vai ver que não é que é difícil. É porque são muitos passos, né, que tem que ser feito. Por isso que eu não gosto do dashboard do Excel. No Excel você vai fazer a análise de um gráfico. Uma tabela dinâmica, uma coisa pequena você faz. Agora, um dashboard gigante desse aqui não faz sentido, não. Não faz sentido, não. Tá? Vou vir aqui agora, mais rótulo de dados. Rótulo de dados, vou clicar sobre ele, formatar, alterar a forma, colocar a setinha que eu tinha falado com vocês, para ele ficar apontando para a esquerda. Tá vendo? Apontando para a esquerda. Vou colocar o preenchimento na cor amarela. Vai ser esse amarelão aqui e o texto preto. Tá. Preenchimento da forma, né? Eu errei ali. Tá vendo? Vou vir aqui agora, cliquei aqui, botão direito, classificar, mais opção de classificação, de A para Z, pela margem. Ok? Ele colocou ali, só clicar aqui nesses valores agora, fechar aqui os itens de campo, fechar aqui, clicar nele, ó, botão direito, formatar a série de dados, número, e colocar em porcentagem. Aí, finalizou. Finalizou. Perfeito? O que está faltando agora? Se eu quiser escolher uma empresa específica, se eu quiser escolher um ano específico, quero saber como que foi o ano tal, como que foi a filial tal, como é que eu faço para analisar, né, isso? Como eu consigo escolher um ano só? Eu vou inserir um segmentador de dados. Eu venho aqui, ó, inserir. Tá? Eu tenho que selecionar primeiro um dos gráficos. Inserir aqui, ó, segmentação de dados. Eu clico nessa segmentação e vou escolher. Eu quero segmentar por ano, eu quero segmentar por canal de vendas, eu quero segmentar por filial e eu quero segmentar por item. Deixa eu pensar aqui. Por item. Dou OK, ele cria os segmentadores. Olha aqui, ó. Eu vou arrastar o primeiro do ano, colocar o ano aqui.
Só que ele não cabe todo mundo aqui, isso cabe numa linha só. Eu vou clicar aqui, ó, vou colocar ele branco, vou curtir ele mais branco. Assim, deixa eu ver, esse azulzinho aqui é mais bacana. Onde está colunas, aqui eu coloco duas colunas. Olha aqui, ó. Aqui eu já criei um segmentador por ano. Vou arrastar mais um por canal de vendas. Coloco duas colunas, esse azulzinho. Depois eu vou criar mais um segmentador, vou só arrastar, já está pronto, que é o da filial. Coloco o da filial, mesma coisa, duas colunas, branquinho, eu acho melhor. Perfeito. E o último que é o item, duas colunas, opa, branco, perfeito, bacana. Só que acontece, olha aqui, ó, né? Eles podem não funcionar. Olha aqui, não está funcionando, está rodando só aqui. Ah, quando eu clico em afiliado, só esse que está obedecendo. Por quê? Tem que fazer a conexão dele com a tabela. Eu clico nele e vai ter aqui conexão no relatório. E tem que marcar todo mundo, olha. Não funciona, não. Mas esse último bisuzinho aqui, ó, esse segmentador, ele vai se conectar à tabela dinâmica. Tá vendo? Ó? Ele se conecta às tabelas dinâmicas. Eu tenho que marcar todos. Ok, agora se eu escolher o ano, ó, todo mundo mexe, ó, tá vendo? Ó? 2016, 2017, 2018. Eu quero saber só o que vendeu em 2016. Se eu marquei aqui, todo ele vai mostrar somente 2016. A mesma coisa com o segundo, canal de vendas. Eu vou ter que vir aqui em conexão do relatório e marcar todo mundo. Todo mundo. Eu estou conectando, olha aqui, ó. O que ele está me informando? Eu estou conectando a tabela dinâmica que representa aquele gráfico ali, ó. Todos têm que estar conectados. Ok? Filial, conexão, a mesma coisa. Aqui, aqui, aqui. Ok? Aqui no item, por exemplo, do relatório, a mesma coisa. Eu marco todo mundo. Só, terminou. O que tem que fazer aqui agora? É melhorar a aparência. É melhorar a aparência. Estão vendo? Eu quero saber somente o que vendeu, né, através dos afiliados. Eu cliquei em afiliado, todo o dashboard vira para afiliado. Somente através de anúncio, anúncio, só o orgânico, só o telemarketing. Desmarquei. Eu quero saber só o que a empresa Alfa vendeu, só o que a empresa Beta vendeu, só o que a Delta vendeu. Vendo todo funcional. Tá? Todo funcional. Salvei. Gente, qual que é o problema aqui agora? Se eu for mandar isso aqui para alguém, ele pode encaminhar para outra pessoa, não tem segurança nenhuma. Não tem segurança nenhuma, né? Não tem segurança nenhuma. Eu não tenho ali uma garantia, né, de segurança. Já no Power BI, não. Se esse dashboard fosse feito no Power BI, o que eu podia fazer? Eu podia criar ali um recurso de segurança que a pessoa só ia ver ele com uma senha. Só ia ver ele com uma senha. Ok? Pessoal, podem abrir o microfone caso tenha alguma dúvida. Né? A gente deixa o começo e o final para tirar dúvida. Tá? Quem tiver aí na sala pode perguntar algo ou desse dashboard ou de outra coisa da mentoria também. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Fabrício, tudo bem? Beleza, boa noite, Douglas. Tranquilo. Graças a Deus. Eu não consegui pegar o início da aula, porque eu precisei Uhum. ficar um pouco mais tarde no serviço, né? Então acabou que eu cheguei e perdi quase metade dela aí, mas o que eu vi aqui eu consegui acompanhar, gostei muito, tá? Perfeito. É muito bacana aí. Não,
Eu até conhecia um pouco sobre o dashboard no Excel, só que me parece que caiu um pouco no desuso, né? Agora com o Power BI, né? Mas eu achei muito interessante porque a gente pode se deparar mesmo com alguma empresa, né? Que não tem acesso ao Power BI ainda. É muito legal, tá? Sim. O que acontece aqui, gente? Veja bem, você vai encontrar no mercado situações do dashboard no Excel. Isso vai acontecer, tá? O que acontece? Vamos lá. Eu quero fazer uma análise só, um gráfico só. Aí compensa fazer aqui. Eu quero fazer um comparativo só, não 9 comparativos. Não 9 comparativos. Então, se você quer fazer um comparativo só, uma coisa rápida, às vezes, né? Tudo bem, Zatilano? Obrigado. Às vezes compensa por aqui. Às vezes compensa por aqui, né? O que tem que saber? Tem que saber os dois. Tem que saber um pouquinho dos dois ali, ok? Gente, vou encerrar a aula aqui, né? Douglas, eu não sei se você veio nos dois últimos as aulas ao vivo, porque essa aqui é a terceira aula de uma sequência, né, de duas aulas. A gente fez funções, tabela dinâmica e agora fez essa aqui, tá bom? Então, por isso que você pode não ter entendido muito bem aí. Então, beleza. Então, Luciano, Luciane, alguma dúvida? O Não, pessoal tranquilo. ensinou. Beleza, Luciano? Fechou. Então, até a próxima aula, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Fabrício. Boa noite, pessoal. boa noite.